Pronto. Tá tudo fechadinho. Eu já fechei os microfones. Então tá tranquilo. Tá. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, primeira aula da semana. Semana passada a gente tratou dos asanas. E essa semana a gente vai tratar dos pranayamas. Então, seria a continuação, né, dentro do Ashtanga, né, do caminho que Patanjali traz. E só que, ao contrário dos asanas, em que os Yoga Sutras eles eram bem objetivos e diretivos, assim, dava para entender super bem o que estava sendo dito. Os pranayamas, eu sinto, não só eu, tá? Eu tava lendo também Hatha Paradipika e aqui mesmo na ciência do yoga, é um pouco vago, assim. Eu sinto que o primeiro Yoga Sutra sobre pranayama é um pouquinho mais explicativo, mas os outros 3 são 4. Isso. 4, na verdade, os outros 4, né? São 5 no total, é porque eles são divididinhos em partes menores. São um pouquinho subjetivos, assim. Às vezes você não entende muito bem o que Patanjali está querendo dizer, às vezes ele fala uma coisa, você tenta recuperar aquilo em outros Yoga Sutras e não acha. Então, a gente precisa bastante da interpretação desses estudiosos aqui para que a gente entenda melhor o que Patanjali quis dizer, tá? E, óbvio, a gente também pode estudar os asanas por outros caminhos, a gente não precisa seguir necessariamente apenas o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Em outros livros, em outros teóricos falam sobre isso. Mas eu vim trazer, então, hoje, o primeiro Yoga Sutra de Patanjali, que é o 49, e ele diz o seguinte: isso sendo realizado, então, toda a parte de asanas, segue-se pranayama, que é a cessação de inspiração e expiração. Ah, mas não são exercícios respiratórios? A gente não vai inspirar e respirar? O que é isso? Como assim? Por quê, gente? Existe um trabalho com a pausa respiratória dentro dos pranayamas. Mas eu vou abrir rapidinho aqui para a gente entender o que Taimani diz. Ele diz muitas coisas, tá? São páginas e páginas que ele vai abordar esse Yoga Sutra, mas eu vou pegar apenas partes, senão a gente vai ficar aqui, ó, um tempão. E aí ele diz assim: a razão por que pranayama representa uma parte tão importante na técnica do yoga reside na íntima relação entre prana e mente. Prana, que existe em todos os planos de manifestação, é o elo que liga a matéria e a energia, por um lado, e a consciência e a mente, por outro. Expressando-se através da mente, a consciência não pode entrar em contato com a matéria e atuar através dela sem a presença intermediária de prana. Então, prana é que faz essa ligação. Tá, piriri, vitalização. Ótimo. E aí ele vai dizer o seguinte: muitas pessoas que não estudaram o assunto ou estudaram muito superficialmente têm uma noção de que pranayama é apenas uma forma de regulação da respiração. Não lhes ocorre pensarem que, como é possível pela simples regulação do ato de respirar, que é um ato fisiológico e normal do corpo, produzir os resultados extraordinários atribuídos ao pranayama. A natureza de pranayama é indicada pelos 2 termos que formam a palavra composta, prana e ayama. Então, prana, a gente viu, e ayama é restrição. Então, é uma regulação de prana. Prana, ele diz aqui que é a força vital que mantém as atividades do corpo físico. Então, é óbvio que a gente pode utilizar os pranayamas como um simples exercício para regular a respiração.
Assim como lá nos asanas. É óbvio que a gente pode usar os asanas como um simples exercício físico. Óbvio que você pode. Tá tudo bem. E faz parte também. Porém, existe um outro objetivo que aqui para Patanjali é mais importante, que é a regulação de prana. Ok? Difícil entender, né? Mas é. Ele fala muito sobre esse Yoga Sutra, mas eu não vou ler ele assim completo para vocês, porque são muitas páginas mesmo. E aí eu quero ler uma parte que eu acho interessante, que ele vai esmiuçando o pranayama, e ele diz o seguinte: o verdadeiro pranayama começa quando a respiração é interrompida por algum tempo entre a inspiração e a expiração. Então, quando a gente está fazendo pranayama ou outros exercícios respiratórios, a gente tem um momento de pausa, que eu até falo, vamos fazer agora Jalandhara, por exemplo, que é aquele onde a gente leva o nosso queixo no peito, e a gente fica numa pausa respiratória. É disso que ele está falando. Enquanto se respira de forma alternada pelas duas narinas, a respiração pode ser interrompida durante um certo tempo, aumentando-se a duração gradual e cuidadosamente. A retenção da respiração, denominada tecnicamente kumbhaka, que é esse momento em que a gente faz essa pausa com o ar, afeta o fluxo das correntes prânicas de uma maneira muito notável e fundamental, habilitando o yoga a controlar cada vez mais essas correntes, de modo que possam ser orientadas da maneira desejada. Então, essa é a ideia, gente. Por que ele fala dessa cessação, né? Ele fala, pranayama é a cessação da inspiração e da respiração. Poxa, mas quando eu faço pranayama, eu inspiro e expiro. Eu o tempo todo fazendo isso. Sim, mas a gente tem uma atenção maior, é um caminho para que kumbhaka, que é a pausa respiratória, que a gente vai sempre adicionando muito cuidadosamente, porque é aquilo que eu falo para vocês, a gente não pode ficar nervoso em kumbhaka, tipo, preciso respirar, não vou aguentar. Isso é completamente o oposto do pranayama. Então tem que ser cuidadosamente, aos poucos a gente vai trabalhando kumbhaka, porque é neste momento de pausa respiratória que afeta a corrente de prana no corpo, tá? Se vocês quiserem, eu posso escanear essa parte aqui que ele fala sobre pranayama, sobre esse primeiro Yoga Sutra de Patanjali, Taimini fala bastante. São 1, 2, 3, 4, 5 páginas que ele fala sobre esse Yoga Sutra. Eu posso escanear para vocês, porque eu acho bem legal de ler, tá? Essa parte em específico. Eu não vou ler inteira para vocês, porque senão a gente vai passar a aula inteira aqui discutindo isso. Mas é bem legal. Ok? Então, na nossa prática de hoje, a gente vai ter toda a parte de asanas, o mantra, meditação, mas eu quero que a gente fique um pouquinho mais no pranayama. Hoje não vai ser um pranayama, inclusive, vai ser um exercício respiratório, vai ser um kriya, mas que a gente usa muito como exercício respiratório para a cessação, né, de respiração. E que a gente, essa semana e semana que vem, trabalhe mais intensamente com essa parte do yoga. Beleza? Então, para iniciar a nossa aula, vamos entoar o Sahana Bhavatu, que vocês já conhecem. Está lá a tradução, vocês já viram. Se quiserem ficar consultando, ficar ouvindo, para poder aprender e entender o significado, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá bom? Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Mahavirvishavahai.
Om Shanti Shanti Shanti. E agora sim, iniciamos a nossa prática com essa intenção de que possamos cumprir a nossa aula com grande vigor, de que não haja discordância entre nós, que sejamos nutridos, que sejamos protegidos e que a gente não bloqueie esse conhecimento de chegar até nós. Vamos começar a aula de hoje deitados, de barriga para cima. Mas não vamos estar em Shavasana. Vamos estar com as nossas pernas dobradas, os joelhos apontam lá para cima e as plantas dos pés estão encostadas no chão. Podemos manter os braços estendidos ao longo do corpo. E vamos começar a prática apenas sentindo o nosso corpo aqui e agora. Entendendo como estamos nesse começo de semana. Como está o nosso corpo. Vá nomeando as sensações para si. É importante que, se nós vamos cumprir a nossa missão aqui, a nossa prática, a nossa aula, com grande vigor, como propusemos no nosso mantra, que a gente deixe tudo aquilo que não diz respeito à nossa aula fora dela. E que a nossa aula seja a respeito da nossa aula. E que você esteja aqui, completamente dentro da sua prática. Vamos sentindo quais são as partes do nosso corpo que tocam o chão. E observe se a sua lombar toca bem ou se existe um arco que distancia a sua lombar do chão. Este arco é comum, ele é natural do nosso corpo. É claro que existem condições em que este arco fica acentuado, mas a existência dele é normal. Para que a gente possa ativar melhor essa região, vamos fazer um movimento de báscula com o quadril, tirando um pouco o quadril do chão e retornando ele para o chão, encostando bem. Quando a gente retorna o quadril mais para o chão, a gente sente a nossa lombar tocar todinha no chão. E quando a gente afasta um pouquinho, a gente não chega a tirar as costas do chão, né? É só o movimento do quadril. A gente sente que o arco lombar está um pouquinho mais acentuado. Vamos fazer esse movimento por um instante, apenas para acordar mais o nosso corpo, sentir que estamos aqui. Às vezes esse movimento é quase imperceptível para quem está de fora. E é isso, porque é você com você. Não interessa se quem está fora consegue ver ou não esse movimento. E aos poucos nós vamos cessando ele. E vamos levando as nossas mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Afastando os braços e deixando que os cotovelos caiam, cada um para o seu lado. Sinta se essa postura é confortável para você. Sinta se você consegue encostar os cotovelos no chão. Às vezes não é possível. E tá tudo bem. É apenas importante que você não trave o alongamento.
E nós vamos levar os nossos cotovelos apontando para cima, porque a nossa ideia é carregar a nossa cabeça para frente, encostando o queixo no peito. Sinta que as suas mãos carregam a sua cabeça. Não é o seu pescoço que faz a força para levantar ela. Aos poucos, retornamos a cabeça lá no chão, abrimos os braços novamente. Então, tiramos as mãos de trás da cabeça e estendemos ambos os braços no chão, como uma cruz. Os braços estão na mesma altura que os nossos ombros e ambos estão estendidos no chão. Estendemos ambas as pernas, porque faremos agora uma torção deitada. Começando com a nossa perna direita. Vamos apoiar o nosso pé direito em cima do joelho esquerdo. E aí, a nossa mão esquerda vai puxar o nosso joelho direito em direção ao chão. Torcem. O braço direito, ele vai seguir ali aberto. E você pode manter o seu olhar para cima, para o teto, ou então para ele. Retornamos, estendemos a perna direita e faremos o mesmo com o lado esquerdo e agora. Então, nosso pé esquerdo em cima do joelho direito, mão direita puxa o joelho esquerdo para o chão, fazendo uma torção. Você escolhe onde vai direcionar o seu olhar, mas é importante que você não distancie muito o seu ombro esquerdo do chão. Se ele ficou muito longe do chão, volta um pouquinho a perna. Retornamos. Agora vamos trazer ambas as pernas flexionadas, joelhos apontam para cima. O que vamos fazer agora com as plantas dos pés no chão é uma lateralização. Então vamos levar o nosso braço direito estendido lá para trás. A ideia é que a sua mão toque ao chão, caso seja possível. E aí, nós vamos levar esse braço e ele vai arrastando pelo chão com o nosso tronco lá para o lado esquerdo. A nossa mão esquerda vai chegando lá pertinho do nosso pé esquerdo. É só o tronco que faz o movimento. As pernas ficam paradinhas. Retornamos ao centro. O braço direito volta lá para baixo. E nós faremos o mesmo procedimento com o lado esquerdo. Braço esquerdo lá para trás, estendido. Ele vai deslizando pelo chão para o lado direito, junto do seu corpo. Retornamos.
para o centro. Aqui no centro faremos uma pausa, apenas para sentir o efeito da prática no nosso corpo até agora. Vamos trazer a perna direita em direção ao peito, apenas a perna direita. Puxamos ela com certo vigor. As mãos seguram na frente do joelho. Retornamos a perna direita. E agora trazemos a perna esquerda. Cuidado para não enrolar os seus ombros lá na frente. Retornamos a perna esquerda. Sentimos um pouquinho o nosso corpo. E entraremos agora no primeiro asana da nossa sequência. Aqui vocês vão escolher. Faremos uma postura invertida, Sarvangasana, na vela. Então, caso você tenha problemas cardíacos, cervicais, tenha comido recentemente, enfim, você não vai fazer. Você vai fazer Setubandha Sarvangasana, que é a meia ponte ou ponte amarrada. Para fazer Setubandha, você vai manter os pés no chão, joelhos apontando para o alto, mãos apoiadas no chão e braços ao longo do corpo, e você vai apenas tirar o seu quadril do chão. Ok? Caso você vá entrar em Setubandha, fique nessa postura. Caso você vá entrar em Sarvangasana, na vela, nós vamos estender nossas pernas lá para cima. E levar o quadril também lá para cima, tirando as costas do chão. A ideia é que a gente segure nossas costas com as mãos e os cotovelos apoiem ali no chão, para que a gente possa jogar os pesos no cotovelo, ele não fique o peso totalmente na sua cervical. A ideia é que a gente forme uma linha reta, que vai desde os ombros até a ponta do pé. Você retorna quando achar necessário. Quem está comigo, retorna devagar, independente da postura em que você está, dobre os joelhos, volte com cuidado lá para o chão. Mantenha os joelhos flexionados e vamos sentir um pouquinho como ficamos após essa postura. Tente observar para além dos efeitos mais musculares, também os efeitos das posturas na sua respiração. A respiração que a gente tem após uma postura vai dizer muito sobre a forma que a gente realizou a postura.
Agora, todos iremos entrar em Setubandha Sarvangasana na meia ponte ou ponte amarrada. Mesmo que você já tenha feito essa postura anteriormente, vai fazer novamente. Então, os joelhos apontam para cima, planta dos pés no chão, braços ao longo do corpo e mãos encostam no chão. Vamos retirar aos poucos o quadril do chão. Você volta quando achar necessário, ou pode ficar comigo, ou pode até ficar mais tempo do que eu. Força nos glúteos, força, quadríceps, na coxa. E relaxe no esforço. Atenção às partes do seu corpo que não precisam estar fazendo força. Voltamos devagar, vértebra por vértebra no chão. E novamente, sentimos os efeitos. Vocês já sabem, tanto os efeitos musculares quanto os respiratórios. E vamos nos preparar para entrar em Matsyasana, a postura do peixe. Faremos a variação mais nova, que é aquela onde levamos o topo da cabeça no chão. Porém, eu quero que aqui vocês decidam se vocês irão ficar com as pernas estendidas e unidas, ou se vocês conseguem fazer lótus. E apenas se conseguem fazer lótus, vocês farão lótus deitados. Então, decidam. Caso vocês forem ficar com as pernas estendidas, os braços vão entrar embaixo do corpo. Você vai ficar deitado por cima dos seus braços, eles apontam lá para baixo, e você fica em cima deles. E aí é só levar a ponta da cabeça lá no chão. Atenção caso você tenha problemas cervicais. Retorne quando achar necessário. Retornemos. Quem ficou comigo, retorne. Caso você tenha cruzado as pernas, você descruza elas. Caso não, você pode relaxar elas, não precisa deixar elas tão unidas agora, porque vamos sentir um pouquinho os efeitos. E então, vamos nos virando para que a gente fique de bruços no chão. Uma vez de bruços, descanse sua cabeça em cima das mãos, da maneira que você preferir. Ou virando a cabeça de lado, ou na cabeça no centro. Escuta. E faremos Salamba Bhujangasana na postura da esfinge. Pernas unidas lá atrás, como se fôssemos fazer a cobra as pernas. Elas se unem e ficam estendidas. Porém, agora nós vamos deixar os cotovelos apoiados no chão, assim como os antebraços. E a partir daí, levantamos todo
a parte da frente do nosso corpo, o peito, até chegar lá no umbigo. Como mais finte. É importante que os braços não estejam muito lá para frente. E a gente posiciona os nossos cotovelos embaixo dos ombros. E olhamos lá para cima. Retornamos devagar. E aqui na esfinge nós trabalhamos a parte mais baixa das nossas costas. Para que a gente possa trabalhar a parte mais alta das nossas costas, faremos Bhujangasana. Mas antes, relaxe um pouquinho, sentindo os efeitos da prática. E, enfim, vamos nos preparar para Bhujangasana. Pernas unidas e estendidas lá atrás, queixo ou testa no chão. As mãos vão lá ao lado das últimas costelas. Queremos juntar as escápulas lá atrás. E tiramos a cabeça do chão, até que vamos tirando o peito e temos a intenção de olhar lá para cima. O peso do corpo não está apoiado nas mãos. Retornamos devagar e sentimos os efeitos da prática. Faremos agora uma postura um pouco mais exigente. Então, a gente vai ter uma opção. Então, a gente vai fazer Dhanurasana, que é a postura do arco. Nós apoiamos testa ou queixo no chão novamente. Porém, agora vamos flexionar primeiro nossa perna direita, levando o pé direito em direção ao glúteo. E aí seguramos este pé com a mão direita. Caso não seja possível segurar no pé, você pode segurar no tornozelo. Caso não seja possível não segurar nem no tornozelo, tudo bem, você faz a intenção com o seu braço. E repetimos o mesmo processo lá do lado esquerdo. Se você sente que aqui é o seu limite, é aqui onde você vai ficar, em Ardha Dhanurasana, o meio arco, puxando os seus pés, ou então com a intenção de segurar nos seus pés e puxá-los em direção aos glúteos. Se você acha e você quer seguir, se você acha que é possível e você quer seguir, nós vamos para a Dhanurasana na postura do arco. E faremos isso como? Afastando os pés dos glúteos e tirando as pernas do chão. Os nossos pés puxarão os nossos braços e não o contrário. Você retorna quando achar necessário. Quem está comigo, retorna e descansa. Aos poucos, nos deitamos de lado até que a gente possa ficar sentados. Com as pernas cruzadas e a coluna ereta.
Sentimos um pouquinho o efeito da prática até agora. Nós vamos fazer 3 posturas diferentes sentados. A primeira é Gomukhasana, que é a nossa vaca. Vocês já fizeram Gomukhasana há um tempo, mas eu vou explicar novamente. O que nós vamos fazer em Gomukhasana? Vamos começar com a perna direita por cima, ok? Então, sentados assim com as pernas cruzadas, traga a sua perna direita por cima da perna esquerda a princípio, caso você já não esteja sentado dessa forma. E aí, pessoal, a sua perna esquerda vai escorregar lá no chão e a perna direita também vai escorregando. E a gente vai levando os nossos pés ao lado dos glúteos. O peito do pé é que encosta no chão. E os nossos joelhos ficam alinhados, um por cima do outro. Tá bem? Fique à vontade para sentar em almofadas, para segurar nos seus pés, para se apoiar nos seus joelhos. O importante é que a postura seja confortável para você. Então, caso você não consiga deixar 100% alinhados os joelhos, ou eles fiquem um pouquinho altos, não tem problema algum. E para completar essa postura, nós vamos fazer a parte do braço também. Então, o nosso braço direito vai por cima, lá para trás, como se quiséssemos pegar alguma coisa atrás das costas. E essa coisa será a nossa mão esquerda, que vai por baixo tentar buscar algo lá em cima, que é a nossa mão direita. Não tem problema caso você não alcance a mão, ok? É importante apenas que você faça essa abertura e que você não feche o seu corpo. Mantenha ele bem aberto. Voltamos os braços e aos poucos voltamos as pernas também. Vamos fazer agora com a perna esquerda por cima. Então, caso você tenha feito ao contrário, é para o outro lado agora. Deslizamos a perna direita lá por baixo e a perna esquerda por cima, até que os nossos joelhos estejam alinhados, o peito dos pés no chão, ao lado dos glúteos. E aí sim, a nossa mão esquerda vai por cima lá para trás e a mão direita por baixo lá para trás e elas tentam se encontrar. Retornamos de Gomukhasana. E vamos agora sentar apenas com as pernas cruzadas para sentir os efeitos da prática até agora. Então, vamos entrar em Badrasana agora, unindo a planta dos pés, deixando que os joelhos caiam cada um para o seu lado e que as plantas dos pés fiquem unidas lá no centro. A gente pode segurar nas plantas dos pés para que a nossa coluna fique bem retinha. Você traz o seu pé o mais próximo que você conseguir da sua virilha. Caso não consiga trazer super perto, não tem problema. Você tem que fazer dentro do seu limite e do seu conforto. E respiramos aqui nessa postura.
A ideia é que a cada expiração a gente leve os nossos joelhos cada vez mais próximos do chão e a cada inspiração que a gente cresça mais a nossa coluna. É uma intenção. Vamos então afastar um pouquinho os pés da virilha, mais ou menos, pessoal, o tamanho do seu tronco. Por quê? A nossa ideia agora é levar a nossa testa em direção aos pés. Caso você não consiga encostar a sua cabeça nos pés, não tem o menor problema. Você vai até onde é o seu limite, até onde está confortável. Aos poucos retornamos dessa postura e vamos novamente ficar deitados de barriga para cima. Agora sim, Shavasana, para que a gente faça o nosso relaxamento. As pernas estendidas, separadas, os pés caem para o lado de fora, os braços ao longo do corpo. A gente abre um espacinho aqui nas axilas e sentimos o nosso corpo no chão. Começamos sentindo os efeitos da prática até agora. E aí sim, permitimos que o relaxamento tome conta do nosso corpo. Hoje pensamos que o relaxamento brota no centro do corpo e que a cada expiração ele vai irradiando igualmente para todas as direções. Então ele sobe até o ponto da cabeça, ele vai até a ponta dos dedos da mão e também até a ponta dos dedos do pé. A cada expiração, relaxamos mais o nosso corpo e sentimos que o relaxamento passa por cada parte.
Aos poucos, vamos evitando respirações mais profundas. E começamos a movimentar o nosso corpo, fazer todos os movimentos que o nosso corpo pede. Até que a gente vá deitando de lado. E por fim, sentando com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Hoje, como eu tinha comentado com vocês, não faremos exatamente um pranayama, mas sim um kriya, que é Kapalabhati, que para além de ser um ótimo exercício de respiração, também é um ótimo exercício abdominal. Então ele é um pacote completo, além de ser uma limpeza. Hoje a gente vai fazer a seguinte sequência de Kapalabhati. Primeiro faremos 30 repetições de Kapalabhati, depois 30 repetições de Kapalabhati, inspiramos em 5 tempos, expiramos em 10, depois mais 30 Kapalabhatis, inspiramos em 5 tempos, pausa respiratória de 5 tempos, fechando o nariz e com a trava de pescoço, Jalandhara-bandha, e depois mais 10 tempos de expiração. E por fim, 30 Kapalabhatis, 5 tempos de inspiração, 10 tempos de pausa e 10 tempos de expiração. Vocês podem aumentar e diminuir esse tempo. O importante é que a expiração seja sempre o dobro da inspiração. E aí no final a gente vai fazer a pausa com o mesmo tempo da expiração, tá bom? Os Kapalabhatis eu creio que vocês já estejam bem treinadinhos, porque a gente já fez várias vezes, mas é aquela respiração 100% abdominal, em que quando expiramos, soltamos o ar com força e liberamos a respiração durante a inspiração, para que o ar entre naturalmente. Então, é assim. Ok? Vocês já estão carecas de saber como é que faz, porque a gente já fez várias vezes. Eu vou contar o tempo e vou contar quantos Kapalabhatis a gente está fazendo até chegar em 30. E fiquem tranquilos, eu também vou contar os tempos de inspiração e expiração. Então, vocês apenas fazem com tranquilidade, da forma que vocês preferirem. Tem gente que gosta de botar a mão na barriga, tem gente que prefere ficar com a mão nos joelhos. Fiquem à vontade, da forma que for melhor para vocês. Ok? Eu vou começar contando o tempo e aí eu vou sinalizar em voz alta a quantidade de Kapalabhatis, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Respiração livre. Anteriormente estávamos fazendo 20 Kapalabhatis, mas eu creio que vocês já conseguem fazer 30 sem grandes problemas. Caso você esteja cansando muito, talvez você esteja ficando sem ar. Então não esteja deixando tempo o suficiente para a sua inspiração acontecer de forma natural. Você diminui um pouquinho a velocidade do seu Kapalabhati. Próxima contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspiramos em 5 tempos. 1,
2, 3, 4, 5. Expiração em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. É muito interessante que a gente trabalhe essa respiração controlada após o Kapalabhati, porque ele possui um efeito de melhorar a pausa respiratória, que nós faremos a partir da próxima respiração controlada. Então, vamos retornar mais 30 Kapalabhatis. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração controlada. Inspiramos em 5, 4, 3, 2, 1. Fechamos o nariz, fazemos a trava de pescoço, levando o queixo no peito. 1, 2, 3, 4, 5. Retornamos e inspiramos em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. Avalie o que você sente quando entra este momento da respiração livre. Como eu falei lá no comecinho da aula, não é interessante que você sinta desespero, que você sinta falta de ar, que você sinta necessidade de que o exercício acabe logo. Não. Se tá assim, vamos mexer isso aí. Vamos deixar os seus kapalabhatis mais lentos. Vamos diminuir um pouquinho o tempo de kumbhaka, o tempo de expiração, o tempo de inspiração também. Ok? Vamos então para agora a sequência em que kumbhaka terá o mesmo tempo da expiração. Então a gente fará 30 kapalabhatis, 5 tempos de inspiração, 10 tempos em kumbhaka, 10 tempos expirando. Ok? Então vamos lá, eu vou começar a dar o ritmo e depois eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspire em 5, 1, 2, 3, 4, 5. Segure em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiração livre. Eu puxei um pouquinho mais dessa vez, subi para 40 kapalabhatis, porque percebi que estava rolando bem os 30. Então, a capacidade de fazer 40 já estava aí. Agora, enquanto a sua respiração está livre, analise a sua vontade de respirar. Se ela está maior ou se ela está menor. A intenção com todo esse exercício é que você sinta menos vontade de respirar.
O próximo passo dentro do caminho do yoga é a parte da meditação. Então, tem alguns outros passos, mas eles essencialmente dizem respeito à meditação. E existe o conceito de que a meditação acontece durante a pausa respiratória. Mas não é necessário que a gente faça um exercício de meditação, como faremos agora, segurando o ar e que, não tem quem aguente, né? Mas é importante que a gente trabalhe com essa pausa para que a gente possa aumentá-la cada vez mais, porque, como vocês viram, é a partir da pausa respiratória, em Kumbhaka, que a gente consegue controlar aí a nossa rede de prana. Hoje, essa semana, inclusive, vamos trabalhar com meditações em virtudes. A âncora da vez serão as virtudes, então faremos assim. Começamos focando na respiração, vocês se lembram, a gente contava 3 blocos de 7 respirações. Semana passada a gente fez com o Bidya Mantra On, então a gente contava 10 Bidya Mantra On, com a mão, com a contagem da mão. Hoje faremos contagem de 10 virtudes. Então, cada um de vocês fique à vontade para escolher uma virtude. Muita gente gosta de escolher. Eu não quero influenciar vocês, mas muita gente escolhe paz, amor, justiça, enfim. Eu já vi gente escolhendo perseverança. Depende do que você quer para você e para o mundo nesse instante. E aí você vai recitar esta virtude 10 vezes mentalmente, da mesma forma que recitamos o Om na semana passada. E você vai contar ou na sua mão, como eu ensinei para vocês e está lá no grupo, ou você pode contar mentalmente, ou você pode contar nos dedinhos. Fique à vontade, ok? Cada um no seu tempo, com a sua virtude. Começamos agora. Quando você terminar, apenas observe. Quando fizermos essa meditação com a âncora em virtude, você pode aí na sua casa fechar o seu microfone e falar a palavra ao invés de mentalizar. É mais fácil de meditar quando a gente fala ao invés de quando a gente pensa. Mas é importante que quando a gente estiver falando, por exemplo, vamos supor que eu escolhi a virtude paz. E aí eu vou fazer 10 vezes. Eu não posso fazer paz, 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 paz. Não, não é isso. Você não meditou nada aqui. É paz, paz. A gente tem que ter um tempo de pausa, um tempo de respiração para pronunciar cada uma dessas palavras que a gente escolheu,
tá bem? Porque só assim a gente vai conseguir ter uma âncora forte, e que a gente consiga ter um tempo aí de meditação. Perfeito, pessoal? Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. Essa semana é mais curtinha, então teremos aula apenas até quinta-feira. E na semana que vem não teremos aula na segunda-feira, porque também será feriado. Tá bom? É uma ótima semana para vocês. E espero que tenha sido uma boa aula, que vocês tenham aprendido bastante coisa. Até mais, gente.